Amém, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão nos visitando. Uma boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 4. Vamos ler Atos, capítulo de número 4, versículo de número 24. Apenas o versículo de número 24. Atos 4, 24. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Podei-vos sentar. Meus amados irmãos, nesses dias que nós nos encontramos, nós estamos falando sobre o tema avivamento espiritual. Ontem, através do pastor Glauco, ele deu o significado do que seria um avivamento espiritual e ele usou textos do Velho Testamento para mostrar o que seria um avivamento genuinamente para hoje. Ele usou de comparação, de exemplo do Velho Testamento, em momentos que Deus abençoou o seu povo, visitando, derramando a sua glória no Velho Testamento, abençoando o seu povo. E ele usou-se desses exemplos para mostrar-nos o que deveria ser hoje, explicando o que é um avivamento espiritual. Eu conversando ontem com a minha esposa, nós estávamos conversando sobre este tema, e nós falando, dizemos que esse tema sobre avivamento é um tema um pouco difícil de falar. Eu conversando com ela, e depois desse diálogo com ela, eu comecei a meditar. Ela me disse que uma das razões, assim como quando nós vamos falar de algo que nós não estamos vivenciando, se torna difícil. Eu concordo com ela. Até certo ponto, quando nós falamos ou pregamos alguma coisa que nós não estamos experimentando na nossa vida, se torna de fato difícil. É diferente de uma pessoa que está vivenciando. Por exemplo, é como se alguém fosse falar do batismo do Espírito Santo sem nunca ter experimentado o batismo do Espírito Santo em sua vida. Seria até que ilógico. Até eu poderia dizer que a pessoa não falaria, porque ela não se sentiria confortável de falar de algo que ela não experimentou, visto que o batismo do Espírito Santo é uma experiência individual, prometida a cada crente. Assim também, irmãos, não só o batismo do Espírito Santo, como também uma vida de oração. Quando nós vamos falar de oração, eu tenho pregações passadas que eu falo sobre oração, que a melhor forma de falar de oração é orando. Porque por mais que você tente explicar, você pode até usar textos da Bíblia, você pode até citar passagens bíblicas para que nós venhamos entender sistematicamente como é que o crente deve orar, mas a pessoa só vai experimentar na sua vida o que é a oração de fato, se ele orar. Se ele tiver essa experiência de oração, se ele tiver na sua vida o hábito de orar, então ele vai saber falar. É como missões que os irmãos pregam todos os meses. Para uma pessoa que não viaja, irmãos, para o campo missionário, para uma pessoa que não tem contato com o ato, a obra de evangelismo, de pregação,
para ele também se torna difícil. Ele vai falar de algo que ele não está vivenciando. É diferente de algo que uma pessoa está experimentando, vivenciando na sua vida. Ele vai falar com mais foco, com mais unção, com mais paixão espiritual. Ele vai ser mais enfático naquilo que ele está falando, porque ele está provando, ele está experimentando. A vida de oração, irmãos, para quem está orando, é uma bênção falar de oração, porque ele não só fala, mas quando ele fala, ele estimula outros. Eu me lembro uma vez que eu estava numa livraria com um amigo meu do trabalho, um irmão que trabalhava comigo, e ele havia me pedido conselhos para que eu pudesse indicar livros bons para que ele lesse. Mas ele foi logo dizendo para mim: olha, irmão, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de leitura, mas eu queria que você me indicasse um livro aqui que eu pudesse começar a minha leitura. E eu comecei a indicar o livro e falava do livro. E depois, irmãos, no final, ele olhou para mim e disse assim: irmão, eu não gosto de ler, mas quando eu conversei com você, e você falava tão intensamente das coisas que você tinha lido, eu comecei a gostar. Eu quero agora ler também. Irmãos, essa é a diferença. Uma pessoa que está vivenciando na sua vida, que está experimentando na sua vida algo espiritual, é diferente de uma pessoa que está alheia. Talvez isso explique o fato de muitos pregadores hoje em dia, irmãos, não ter um êxito nas suas pregações, não vê acontecer milagres, não vê a conversão de pessoas. Eles expõem teologicamente, sistematicamente o plano da salvação, eles conseguem expor doutrinariamente os seus pontos de vista, mas quando eles falam, até mesmo quando eles estão debatendo uns entre o outro, meus amados irmãos, o que nós podemos perceber é apenas um medir de forças. Eles apenas estão esboçando quem conhece mais do que o outro. É diferente daquele que fala, embora não tenha muito conhecimento, irmão, mas quando ele fala de Jesus, quando ele fala da palavra, meus amados irmãos, parece que as palavras que saem da sua boca saem inflamadas do Espírito Santo, saem incendiadas, e isso causa até uma certa atenção nossa, porque quando nós olhamos para a pessoa e ouvimos ela falar com tanta paixão, com tanto esmero por algo que ela está experimentando na sua vida, meus amados irmãos, isso é uma bênção. Nos lembra a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus lá no poço de Jacó, diz a Bíblia que ela ficou tão alegre por ter conhecido a Jesus, que até os recipientes, os baldes que ela tinha levado para pegar água, ela esqueceu e saiu e entrou na cidade falando acerca de Jesus, porque ela experimentou isso. E assim também, irmãos, é um avivamento espiritual. Nós falamos do avivamento espiritual tendo em vista não só explicar às pessoas para que elas entendam o que é um avivamento, o que é um avivamento espiritual, mas mostrar a elas a importância que tem um avivamento. Nós, quando falamos de avivamento, nós citamos histórias do passado, contamos algo maravilhoso que ocorreu no passado, na história da igreja, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do país de Gales, o avivamento metodista, várias manifestações de Deus ao longo da história, abençoando a sua igreja, derramando o seu Espírito sobre o seu povo. Trazemos estes conhecimentos todos os anos. Falamos sobre avivamento espiritual para que, meus amados irmãos, através da história contada no passado, possa de alguma forma, em algum meio, despertar no crente o desejo de sentir, o desejo de experimentar a mesma coisa
que estes homens experimentaram nas suas vidas. Por isso que nós falamos da história que aconteceu do passado, para que isso venha estimular, para que isso venha provocar o coração da igreja a buscar mais a presença do Senhor, a invocar seu nome. Meus irmãos, isso é avivamento espiritual, é trazer à vida aquilo que está morto, que está parado. E é interessante, se nós estudarmos sobre avivamentos, os avivamentos que houve ao longo da história da igreja, nós vamos ver e perceber que os despertamentos espirituais que houve, irmãos, sempre foi em épocas difíceis, sempre foi em momentos de caos. Nós estamos com a revista de escola dominical, que eu elogiei, aquele que produziu a escola, aliás, a revista, que produziu a revista, que fez a revista de escola dominical, e eu disse, meu irmão, isso aqui é uma bênção, é quase um livro de informação. E eu fiquei encantado com aquilo que estava lá escrito, narrado. Eu percebi, irmãos, que Deus está falando à igreja, através desse evento que foi estimulado, o nosso irmão foi tocado no seu coração, para falar deste assunto tão maravilhoso, e principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, que não é difícil dos tempos passados, não. Todas as vezes que nós nos depararmos sobre a história de algum avivamento que houve nos séculos passados, nós vamos ver que foi em épocas difíceis, em épocas, meus amados irmãos, que a sociedade estava degradada moralmente, em épocas, meus amados irmãos, que a igreja estava passando por um processo de frieza espiritual. Não é diferente, não, é um despertar de Deus à igreja, é um chamado de Deus à igreja a se voltar novamente para Ele, a se voltar para Ele. O versículo aqui, versículo 24, diz a Bíblia: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Essa oração, irmãos, ela se deu por conta da ameaça que a igreja logo no início estava sofrendo. A igreja primitiva no começo, irmãos, teve como a maior perseguidora depois do Império Romano foi os judeus. Os judaizantes, defensores da lei, foi os que perseguiram a igreja no início dela, depois acompanhado ao Império Romano. Mas a igreja sofreu ameaças. E uma coisa interessante, irmãos, que eles não se calavam diante das ameaças sofridas. Eles oravam a Deus. E uma das coisas, aliás, uma coisa que me chama a atenção nesse versículo é porque eles foram unânimes. A palavra unânime na Bíblia geralmente está associada a um grupo que concorda acerca de algo, que estão juntos no mesmo propósito. E no Novo Testamento geralmente ela se aplica a algo bom. Por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 41, de sorte o que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias, note a palavra unânimes aqui, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A palavra unânime significa todos estavam juntos, tinham tudo,
tinha a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo querer. E note, irmãos, que não era despertado. Esse despertamento aqui não foi algo mecânico, não foi algo imposto pelos apóstolos, não. Eles foram unânimes no sentido de que cada um tinha o mesmo desejo, cada um tinha o mesmo querer. Quando eles levantaram a voz em oração, não foi algo programado ou estimulado pelos apóstolos, não. Diz a Bíblia que de repente, quando eles narraram as ameaças, contando aos discípulos, eles unânimes levantaram a voz em oração a Deus, ergueram a voz em oração. É interessante que o incrédulo, quando nos vê fazendo muito barulho, eles costumam dizer: para que isso? Para que barulho? Para que essa zoada toda? Deus não é surdo. Mas é interessante que eles esquecem de ler a Bíblia, que eles ergueram a voz a Deus. Diz a Bíblia: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Meus irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus que gosta de barulho santo. É um Deus. Eu não gosto muito desse termo usado pelos teólogos hoje, que diz que o Deus da Bíblia é um Deus exibido, porque geralmente exibição é uma palavra que se aplica a alguém que quer exibir-se com interesse de si próprio, orgulhoso, chamar a atenção para si. Mas em Deus, irmãos, eu posso até aceitar, porque o Deus da Bíblia é aquele Deus, é o Deus que chama a atenção para Ele. Só Ele, irmãos, é o alvo da atenção. Só Ele tem que ser visto. Por isso que a Bíblia diz: eles ergueram a voz em oração a Deus. E note que quando eles ergueram a voz em oração, eles começaram a reconhecer a grandeza de Deus, diante de uma ameaça que havia, meu irmão, naquele momento, se colocado diante da igreja primitiva. Agora eles estavam orando. Meus amados irmãos, avivamento se começa com oração. Se começa com oração. Os milagres que acontecem, que são narrados nas histórias, as grandes conversões que ocorrem no meio das pessoas, tudo isso, irmãos, é uma consequência. O que causa isso é a presença de Deus na vida do crente. O que muda, meus amados irmãos, do lado externo, se nós quisermos impactar a sociedade, se nós quisermos, irmãos, mostrar a esse mundo que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, como Elias, se quisermos nesse mundo mostrar que o nosso Deus é um Deus vivo, nós temos que começar pelo altar da oração. Nós temos que começar na oração. Não existe, irmãos, avivamento sem oração. Todo avivamento, se você pegar qualquer livro de avivamento, você vai ver lá, ele vai falar de oração. Tem deles, como Leonardo Ravenhill, que começa logo falando de oração. A história do avivamento de Gales fala de oração. Não tem um livro, irmãos, que fale de oração. E quando se fala de biografia, fala dos homens que oravam 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, na presença de Deus, que é o livro Heróis da Fé. Mas a maioria dos livros, irmãos, quando eles vão falar da história, daquilo que Deus fez na história da igreja, nos impactos, irmãos, que aconteceram no meio da sociedade, vai começar através de oração. E geralmente a oração não se começa por grande quantidade. Concordo com a pregação de ontem. O avivamento, ele atinge a multidão. Mas geralmente quando ele começa, irmãos, ele começa por um grupo pequeno. Ele começa pelos que estão orando, que estão na brecha. Dizia Leonardo Ravenhill uma coisa interessante que eu li no seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Quando ele vai falar de oração, ele diz que quando a pessoa quando ela passa a se voltar ao pecado, ela deixa de orar. Quando ela se agarra ao pecado, quando ela se aproxima do pecado, ela vai se engoldando com o pecado, ela deixa de orar. Mas quando ela ora, ela deixa de pecar. Leonardo, ele dizia isso no seu livro, ele diz isso no seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento.
Como eu disse, a oração, ela é o mover do avivamento. É ela que desperta, meus amados irmãos, os crentes. E geralmente se começa por um grupo pequeno, como é o caso lá de Atos. A Bíblia diz que eram poucos que estavam perseverando, mas quando de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a sala em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Meus amados irmãos, esse fenômeno foi tão poderoso, que a multidão que estava na cidade foi atraída por causa do barulho. Por causa do barulho. É o que eu falei no princípio: o Deus da Bíblia é o Deus que gosta de barulho, barulho santo, não barulho para provocar a presença de Deus, como eram os profetas de Baal. A Bíblia conta que lá no Velho Testamento, Elias se deparou com os profetas de Baal, que eles começaram a fazer um barulho para atrair a atenção do Deus deles, enquanto Elias, irmãos, quando terminou tudo, apenas orou e disse: Senhor, se eu sou servo de Deus, desça fogo do céu. E naquele momento o fogo, irmãos, desceu e consumiu o holocausto. O Deus da Bíblia é um Deus que gosta de barulho. No Velho Testamento, quando ele vai se apresentar a Israel, meus amados irmãos, é impressionante. Eu fico sempre assustado quando eu leio essa história. Quando Moisés estava no Monte Sinai para receber os mandamentos, as placas dos mandamentos, diz a Bíblia que o monte tremia, havia o soar de trombetas, havia saraivas, a terra tremia, e as pessoas que estavam em volta tremiam de assustada da presença do Senhor. Era a inauguração da lei no Velho Testamento, e a inauguração da graça no Novo Testamento, irmãos, foi a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, que impactou naquele momento inicial da igreja, lhe dando poder para, meus amados irmãos, expulsarem demônios, curar os enfermos e pregar com ousadia a palavra de Deus. É com oração que nós vemos o mover de Deus. Mas alguns irmãos, e nós vemos hoje, eu vejo hoje a maior dificuldade da igreja em geral de orar. Você pode ver, eu cito, não sei se era Moody que dizia, posso estar enganado, mas o termômetro da igreja era o culto de oração. Eu me lembro lá no Mucuripe, o Gleiciano deve ser testemunha disso. Nós, irmãos, tínhamos um trabalho de oração lá, através daquilo que a gente aprendia, lia, que quando havia um pregador, na hora do culto, geralmente se reservava um grupo de irmãos orando atrás, lá num quarto, intercedendo pelo pregador. Os cultos de orações lá no Mucuripe eram mais frequentados do que o culto de doutrina, ou até mesmo o culto de domingo. Os irmãos gostavam, irmãos, e eu acredito que ainda mantém o mesmo hábito. Eles gostam de orar, mas eu vejo uma dificuldade muito grande, eu acredito que é em geral. Quando você vai para um culto de oração hoje na igreja, 5, 10, 4 pessoas, e isso mostra, irmãos, como está o calor da igreja. Não existe avivamento se não começar por oração, se não começar através da oração. E se a sua oração não está sendo ouvida, porque tem alguma coisa que você tem que ajeitar, tem que consertar na sua vida. Veja o que diz a Bíblia lá em 1ª Epístola de João, capítulo de número 5. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 14. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 14. Vamos ler até o versículo 15. E
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui você aprende uma coisa, antes de continuar a leitura, você aprende duas coisas, irmãos: que Deus quer ser ouvido. Deus quer que você fale. Deus quer lhe ouvir. Na realidade, essa é a palavra correta. Deus quer lhe ouvir. E se nós falarmos aquilo que Ele quer, diz o versículo de número 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Meus irmãos, Deus quer nos ouvir. Ele escolheu a oração para, através dela, comungar conosco. Nós temos o exemplo na pessoa de Jesus. Meus amados irmãos, os homens que mais fizeram a obra de Deus, que mais curaram, que mais ganharam almas para Jesus, foi os que mais oraram. Foi os que mais oraram. No livro O Poder através da Oração, conta-se que um certo, não me lembro o nome do irmão, ele descobriu o poder da oração quando ele começou a acordar mais cedo de madrugada. Ele acordava 4 horas, ele fez, parece que um exame nas escrituras, ele percebeu que os homens da Bíblia eram homens que gostavam de orar pelas madrugadas. Jesus, ele orava pelas madrugadas. Os discípulos, e alguns deles oravam pelas madrugadas. Vamos ver alguns episódios. Lá em Lucas, vamos começar pelo Evangelho de Lucas. Lá em Lucas capítulo de número 3. Lucas é o único, irmãos, que traz esse registro que Jesus, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele estava orando. Lucas 3, versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ele estava orando. Estava orando. Lá em Lucas, também no capítulo de número 5, versículo de número 15 e 16, diz assim a palavra de Deus, falando acerca de Jesus: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. O hábito de Jesus de orar. Lá em Lucas 6, 12. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12. E aconteceu que, naqueles dias, saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. É uma vigília, irmãos. Se você quer ver uma vigília, está aqui uma vigília. Jesus, ele saiu à noite, passou a noite em oração. E é interessante, meus amados irmãos, que logo depois que ele voltou, ele escolheu os apóstolos. Veja o que diz o versículo de número 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O texto aqui não está subtendido, irmãos, mas podemos presumir que para Jesus fazer isso que ele ia fazer, ele ia escolher aqueles que ele ia designar futuramente para apóstolos, ele passou a noite em oração diante do Pai. Ou seja, o que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Todas as nossas decisões que nós vamos fazer em relação à obra, devemos colocar em oração ao Senhor, em oração a Deus. Veja também o que diz a Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 9, versículo 18. Lucas 9, 18.
E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Note, ele estava só. A gente continuando, irmãos, narrando os textos, nós vamos ver que Jesus ele tinha um hábito de orar só, assim como também ele tinha um hábito de orar com os discípulos. Ele tinha uma vida piedosa. Todos os homens de Deus, como eu disse, que fizeram algo para o reino de Deus, que foram usados poderosamente na presença do Senhor, eram homens que tinham comunhão com o Senhor, eram homens que andavam com o Senhor, eram homens, irmãos, que conheciam os segredos de Deus, que conhecia, irmãos, a vontade de Deus, através da oração. Veja o que diz a Bíblia. O livro de Salmos é um livro que mais fala de oração. Inclusive todo o livro eu acredito ser de oração. Salmo de número 25, versículo 14. Salmo de número 25, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: os segredos do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Deus quer um segredo com você, crente. Meu amado irmão, eu quero que você saia nessa noite daqui querendo orar mais, querendo buscar a presença de Deus, querendo invocar o seu nome. Lá em Jeremias, Deus faz uma advertência ao profeta, ao povo, à nação de Israel. Lá em Jeremias 33, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Jeremias 33, versículo de número 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É por isso, irmãos, que a igreja hoje tem batido na parede, tem agido muitos irmãos como que sem direção na obra, sem para que lado ir, porque, meus amados irmãos, não tem ouvido Deus falando, não tem se colocado na presença de Deus. Meus amados irmãos, eu li sobre o avivamento espiritual que ele dizia que a gente, quando lê a história do passado, é uma coisa maravilhosa, as histórias que foram narradas em livros, contando os avivamentos no passado. Isso não era para que nós viéssemos copiar, como às vezes erramos em tentar fazer a mesma cópia. Há pessoas que dentro de nossa igreja se sentem incomodadas quando nós contamos os testemunhos daquilo que aconteceu na nossa igreja no passado. Mas, meus amados irmãos, quando contamos aquilo que aconteceu no passado, não é para você ficar abatido, não, é para você se estimular, para você saber que o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje e vai operar também em você. Ele quer operar também em você, e eu digo mais, ainda operar muito mais, ainda fazer muito mais. Meus amados irmãos, Deus quer fazer muito mais. Deus quer visitar esta igreja, Deus quer que esta igreja experimente em sua vida, no seu seio, um verdadeiro avivamento, que nós venhamos, irmãos, não copiar as estratégias. Talvez tenha sido até o erro do Exército de Redenção, tentar copiar a mesma coisa que foi o exército de salvação usada pelo general Butch. Meus amados irmãos, ele teve a experiência dele, assim como no Velho Testamento cada profeta teve uma experiência particular que os levou a cumprir o seu ministério. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que quer falar com você individualmente, é um Deus que ele quer ter um encontro individualmente com você, ou seja, no seu quarto, ou seja, no seu lugar de oração, seja em qualquer canto. Deus quer ter um encontro contigo. Quando nós narramos, irmãos, devemos entender que narramos para estimular-nos,
Por isso que na Bíblia, irmão, você pode prestar atenção que é citado. Os acontecimentos do passado são citados no Novo Testamento. Tudo que acontece é citado, as músicas que nós louvamos. Sim, mais uma vez, daqui a pouco eu farei tremer o céu, uma profecia para Israel, mas nós a usamos para a igreja. Vocês não perceberam isso não? Se você for ler lá em Crônicas, vamos lá para o livro de Crônicas, que é uma coisa maravilhosa. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quem lia isso aqui no passado entender que era Israel, irmãos, e entender que era o povo de Israel. Mas hoje nós cantamos isso aqui, porque nós entendemos que o novo tabernáculo é diferente, que há um novo tabernáculo, irmãos, que há uma nova construção, não uma construção feita com mãos humanas, como foi na velha aliança, no velho pacto, no velho testamento. Agora é diferente, a igreja é agora a casa do Senhor. No velho testamento havia apenas um grupinho que se apresentava lá no tabernáculo, que ia representar o povo do tabernáculo, mas agora na nova aliança é unânime, irmãos. Agora na nova aliança, como diz na carta do apóstolo Pedro, nós somos sacerdotes santos. Agora cada um crente pode entrar na presença do Senhor, cada crente pode contemplar a sua face, pode contemplar a sua face. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, veja aí a promessa, irmãos, e agora é para a igreja. Mas vós sois a geração eleita. Está falando é para a igreja, irmãos. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia porque estava distante deles, mas agora alcançaste a misericórdia. Meus amados irmãos, quando Jesus bradou na cruz: Pai, está consumado, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, Deus acolá estava dando também a entender que agora cada um, através da cruz, do sangue de Cristo, do sacrifício de Jesus, tem acesso à presença de Deus. No Velho Testamento era simbólico, era uma metáfora, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, que o Velho Testamento era uma figura, era uma metáfora daquilo que é real, daquilo que viria. No Velho Testamento, quando nós lemos, nós entendemos isso, nas cerimônias, nos ritos, nas festas que haviam lá, que tudo era uma metáfora, mas a realidade se encontra em Cristo Jesus. O culto do Velho Testamento, irmãos, era também, eu posso dizer, embora que glorioso, mas era uma metáfora. Mas agora é mais, tem mais conteúdo, tem mais profundidade. Jesus falando à mulher samaritana, quando ela questionou em relação ao lugar de adoração, o lugar em que deveria ser adorado, Jesus: mulher, a hora é, aliás, chegará a hora e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Vamos ler direitinho, irmãos, para não ficar nas minhas palavras. No Evangelho de João, no encontro lá de Jesus e a mulher samaritana, veja o que disse Jesus.
capítulo de número 4, no diálogo que Jesus estava tendo com ela, versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, vós samaritanos. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A promessa, Jesus estava se falando da promessa dele, de Cristo, do Messias. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é. Meus irmãos, eu gosto dessa palavra, eu gosto desse texto. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Antes de vir pregar aqui nesse lugar, irmãos, eu orei ao Senhor, para não pregar o passado, para não ficar só rememorando coisas do passado, embora sejam gloriosas, mas mostrar à igreja o tempo presente, para que você sinta um avivamento, não o futuro, não apenas o futuro. Não queria falar sobre avivamento para o futuro. Eu não quero falar dos avivamentos históricos, embora eu vá falar várias vezes daqui para frente, embora Deus pode me impulsionar a falar, porque é inspirador falar destes homens que fizeram tudo para a obra de Deus, mas não só os feitos, mas a vida piedosa, devocional, de oração, de amor à palavra, de zelo pelas Escrituras. Mas também não queria falar sobre o futuro, de algo que as pessoas dizem: ah, eu sei que virá, ah, eu sei que vai vir, vou orar. Eu quero falar para o tempo presente. Agora é, meus amados irmãos, agora é. Nós não podemos deixar para amanhã, não. Eu me lembro ontem, quando nós estávamos conversando, que nos cultos da nossa igreja no passado, quando terminava um culto à noite, irmãos, saía um arrastão de crente para pregar uma palavra de Deus. Lá no Mucuripe as pessoas subiam, irmãos, lá no monte, lá no morro, lá para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho. Quando eu terminava um culto, quando eu ia para a parada de ônibus, meus amados irmãos, eu olhava de lado, os irmãos estavam pregando no evento da igreja romana, estavam lá pregando. Eu me lembro que até uma vez eu quase que eu ia levar uma surra. Eu tinha saído com a Débora do culto, tinha terminado o culto, eu demorei pouquinho, irmãos, bem pouquinho, conversando com os irmãos. Aí eu saí, já ia pegar o ônibus, que eu morava no Antônio Bezerra. Aí, quando eu estava indo, irmãos, eu vi uma multidão vindo na minha direção. Era muita gente. Eram os irmãos, era uma misturada de... Os irmãos estavam no meio. E aí um político no meio deles: olha, esses irmãos aqui estão atrapalhando aqui o nosso evento. Você que... Aí tinha um que quando me viu diz: é ele. Aí eu, sem saber de nada, irmãos, imagine. Aí os caras todos os peitos inchados chegaram lá e disseram: tu é o pastor da igreja? Eu disse: não, peraí, meu amigo, não é assim não. Aí eu fui tirar o terno, irmãos, porque eu estava muito suado. Eu fui tirar o terno. Aí quando eu fui tirar o terno, aí o político lá, o cara lá que estava lá fazendo o tumulto: olha, tá vendo? Já vai bater em mim, já vai tirar o terno para bater em mim. Eu digo: calma, meu amigo, eu quero só entender o que está acontecendo. Meus amados irmãos, os irmãos eram tão intensos, quando eles ouviam a mensagem, eles queriam produzir de imediato. Eles não deixavam para amanhã, não. Eles não deixavam para daqui a pouco, não, para daqui um tempo, não. Eles ouviam, queriam logo experimentar, eles queriam logo sentir um avivamento nas suas vidas. Eles buscavam mais orar a presença de Deus, buscavam mais orar para a presença de Deus em suas vidas. Eles buscavam a face do Senhor. Deus quer nos ouvir, irmãos. Salmo de número 17, 6. Veja o que diz a Bíblia. Salmo de número 17, versículo de número 6.
Diz assim a palavra de Deus: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Eu vou orar a ti porque eu sei que o Senhor quer me ouvir. Deus quer te ouvir, meu irmão. Deus quer te ouvir. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Na RA, que muda, tem, pois tu me responde. Ele está certo. Na revista atualizada, muda o versículo, tem um termo: eu orarei a ti porque tu me responde. Ou seja, ele estava convicto que Deus ia responder. Eu gosto da tradução da Trinitariana, da revista corrigida, porque fala: porque tu quer me ouvir. Eu sei que tu queres me ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Tem um versículo, irmãos, que me veio à mente, que me chamou a atenção. Ali várias vezes na minha vida, mas eu tenho para mim que quando a Bíblia fala isso aqui, que nós vamos ler agora, em Hebreus capítulo 12, versículo 12, ele está se referindo à oração. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Hebreus 12. Eu tenho para mim, irmãos, eu vou dizer por quê que eu acredito que seja a oração. Hebreus 12, 12, diz assim a palavra de Deus: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quando nós lemos assim, pelo menos, não sei se os irmãos interpretam da mesma forma que eu já interpretei. Eu interpreto que quando a pessoa, que aqui é uma correção, Deus está corrigindo, tal, e a pessoa fica aqui, meio que devido à correção. Mas eu não vi, irmãos, pelo menos hoje, eu tenho uma nítida impressão que aqui é oração, porque está falando de levantar as mãos. E quem levanta as mãos a Deus, irmãos, é sinal de adoração e oração. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos. Lá em Salmo de número 28, 2, diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 28, versículo 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas, irmãos. Lá em 1 Timóteo 2,8 diz assim, veja o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,8, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda, sem ira. Meus irmãos, a oração é provocação à união da igreja. Eu não sei se vocês perceberam quando eu citei unânimes, porque eles tinham um só desejo, irmãos, de ver a glória de Deus. Eles não eram uma igreja dividida. Eles não eram uma igreja que cada um tinha uma parte acolá, outra aqui. Eu não falo com este, eu perdoo, mas não quero falar com ele. Ah, eu gosto muito do irmão, mas bem longe de mim. Meus irmãos, não existe. Deus quer derramar seu Espírito, mas quer derramar numa igreja coesa, uma igreja una. Se você tem problema com teu irmão, resolva agora. Eu não estou dizendo amanhã não. Se você tem alguma rixa para tirar esse negócio aí, tire agora. Se você tem algum problema com alguém, vai. A Bíblia diz: se tu tiveres alguma coisa com teu irmão, vai, tu e ele. Conversa lá com teu irmão, ajeita. Porque, meus amados irmãos, quando a unção vier, não quer pegar pedaços não. Não quer pegar uma igreja de remendos, uma igreja que tem pessoas amarguradas, tem gente que ainda não é curada, irmão, por causa disso. Talvez seja um problema seu que você tem, essa mágoa que tu traz no coração, esse rancor na tua vida. Tira isso, tira o que está te impedindo a comunhão com o Senhor.
Meus amados irmãos, e através disso, quando você orar, vai ver tudo isso, vai perceber tudo isso. A igreja que Deus quer abençoar, essa igreja aqui de Atos 2, irmãos. Atos 2, vamos ler novamente. Atos capítulo de número 2, que diz assim a palavra de Deus, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, é uma igreja que queria todo mundo estar junto, todo mundo estar unido, aprendendo uma só coisa, como diz Paulo à igreja de Éfeso, que venhamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Paulo, falando em Éfeso, diz que a gente possa compreender qual é a altura, a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento, mas é estando na igreja, é estando junto com os irmãos na comunhão, é participando das atividades da igreja, é participando dos eventos da igreja, não tendo eventos isolados, partidarismo. Meus amados irmãos, esse tipo de coisa é para o mundo que vive dividido. Até os demônios reconhecem isso, que não existe progresso, não existe força quando há divisão, mas quando todos são um, quando há unanimidade, quando há um interesse uno, quando há uma só visão, um só propósito, acontece o que vai acontecer no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Meus amados irmãos, o mundo tem que entrar na nossa igreja e ver a diferença entre nós, tem que entrar no nosso meio e ver que tem diferença, tem fogo no altar, tem fogo no altar, tem a presença de Deus no nosso meio. E ouvindo eles isto, eles ouviram a ameaça, unânimes levantaram a voz a Deus. Foi no grito, irmãos. Ore baixinho. Para que isso? Tinha um irmão, eu não vou entregar porque senão os irmãos vão saber, mas tinha um irmão que ele, todas as vezes, quando terminava o culto de oração, ele ia brigar com a mulher dele, ia discutir com a mulher dele. A mulher dele era uma mulher de oração, orava. Mas, irmãos, ela aquela oração tão súplica, tão fervorosa, tão, parecia que ela estava tendo um parto, chorando, que o marido ia falar com ela me contando, dizia, rapaz, meu marido veio falar comigo, disse assim, mulher, irmã, deixa de chorar desse jeito, porque senão o pessoal vai pensar que eu estou lhe batendo, vai pensar que eu estou judiando de você, porque quando ela orava, irmãos, ela sentia a agonia, que ela não estava nem vendo para quem estava do lado, ela não estava nem olhando não, porque ela estava entrando na presença do Senhor, ela estava entrando na presença do Senhor. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu. Meus irmãos, é na oração que nós vemos a grandeza de Deus. Quando o crente não ora, tudo é difícil. Quando o crente não ora, as coisas são difíceis, a obra não se movimenta. Meus amados irmãos, se você quer um mover na sua vida, se você quer um mover no seu ministério, comece no trono da oração, como diz, no altar da oração, como diz lá no texto citado de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, eu vou sarar a vossa terra. Meus amados irmãos, para que nós venhamos impactar este mundo, primeiro nós temos que ser impactados. O impacto tem que vir em nós, para que aconteça o que vai acontecer no versículo 30 e 31. Veja o que diz o versículo de número 30 e 31 de Atos 4. Enquanto estendes a tua mão para curar, aqui é o término da oração, o desfecho da oração, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Deus manda nós clamar, manda-nos nós clamarmos a Ele, irmãos. Para terminar, veja o que diz a Bíblia em Salmo de número 3, versículo de número 4. Salmo de número 3, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 3, 4. Com minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Capítulo 28, aliás, número 28, Salmo de número 28. Salmo de número 28, versículo de número 6. Salmo de número 28, versículo 6 diz assim: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ore, crente. Passe a consertar o altar da sua vida. Se nós quisermos, irmãos, ver o poder de Deus em nossas vidas, se nós quisermos vermos paralíticos andar, cegos verem, surdos ouvirem, e demônios serem expulsos, é através da vida de oração. Comece a orar, crente, a partir de agora. Passa a ter uma vida de oração e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar os irmãos que louvam. Os irmãos conhecem